Meus amados, sejam bem-vindos então a mais um pré-aula em nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos se ater, de fato, a uma lição estritamente importante. Eu considero ela hoje algo que nós precisamos estar elaborando com muito cuidado. Essa lição 12, ela vai trabalhar sobre o papel da pregação, dentro do quê? Do culto. Então hoje nós vamos estabelecer alguns parâmetros principais e o nosso texto áureo ele se concentra aqui na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2. Ele diz assim, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Aqui, Paulo estava preocupado com Timóteo acerca do quê? Esse é um comentário importante. Paulo estava se desmotivando nas questões pastorais. E aqui, Paulo, ele referenda a importância de não parar de pregar, de falar da exposição da palavra. Então, ele dirigia a igreja de Éfeso e havia o gnosticismo que crescia sem parar naquela localidade. Por quê? Porque os membros começaram a aderir a esse gnosticismo. Era um perigo constante. E a pregação precisava continuar. Agora, a verdade prática, ela se trabalha na seguinte informação. Pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. E por intermédio do ministério da palavra, que são vidas, são salvas, transformadas e edificadas. Hoje nós vamos entender um pouco sobre essa importância de pregar, mas sendo fiéis aos textos, que não podemos trazer questões diferenciadas. A leitura bíblica em classe, ela se concentra exatamente, praticamente igual ao texto áureo, mas já estará do versículo 1 em diante até o 5, do capítulo 4 dessa segunda carta a Timóteo. A introdução que nós precisamos elaborar agora aqui e se atentar, você professor, onde o início dessa lição, nós temos que não deixar de lado. O pregador, ele se dirige a Deus. Ele que transmite ao ouvinte a mensagem levando a Deus. O movimento verdadeiro, ele é pela palavra. Então, de fato, é com a palavra, nós, igreja, estamos esperando o movimento pela palavra. Então, isso nós temos que entender. É isso que a igreja almeja, o movimento da cura pela palavra, o movimento de batismo pela palavra, o movimento da palavra que vai transformando o indivíduo. Só a palavra que vai ter alterações, que vai erguer o indivíduo, pôr ele de pé. A palavra que tem condições da edificação. A palavra ela vai resistindo. E é interessante mencionar que a água, por exemplo, a palavra na Bíblia, água, ela tem uma profundidade muito grande. É um simbolismo. Por exemplo, quando era a hora de Israel levantar, isso está lá em Números, tá? Eu gosto muito de comentar, Números capítulo 4, ele faz essa menção. Na hora que Israel levantava de acampamento, havia 3 grupos. Esses grupos, eles cuidavam do tabernáculo, que eram os coatitas, os gersonitas e os meratitas, que eram ali Coate, Gerson e Merari. Quando a nuvem alçava, era a hora de levantar o acampamento. A Bíblia diz, meus irmãos, que o sacerdote ele vinha, cobria as peças, como está detalhado em Números 4, e eles cobriam as peças porque os coatitas iam carregar as peças por varais, pelas argolas, mas eles não podiam ver as peças. Mas só tinha uma peça ali, conforme Números 4, que não era coberta, era a pia. E a pia era coberta. Por que ela não era? A pia tinha o quê? A pia tinha água. E a água fala da palavra. O que significa isso? Não se pode cobrir a palavra. Ela tem um efeito tão grande. A palavra tem um efeito tão transformador que se nós somos falar com psicólogos, terapeutas, cientistas, nem vão entender. Eles não são capazes de mudar isso. Porque a palavra, ela não pode ser coberta. Ela tem que ser exposta. Por isso que aqui a nossa lição ela já vai iniciar no primeiro tópico, Ministério da Palavra e seu propósito. O primeiro subtópico que nós vamos comentar aqui é sobre a pregação como proclamação. Eu quero trazer aqui algumas questões que vão trazer uma profundidade muito grande. Primeiro, pregar é uma disciplina da homilética. De fato, ela deve ser considerada a mais nobre tarefa existente na terra. Por quê? O próprio Jesus Cristo, em Marcos 16, por exemplo, versículo 15, ele falou, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Eu faço essa menção aqui importante, esse ide aqui,
ele é uma palavra grega muito antiga, poreomai. O que significa? É a ideia de um viajante numa estrada que está iniciando e ele não para e continua persistindo. Então veja, essa é a palavra ide, porque o grego trabalha com figuras de linguagem. Quando você traduzir, nós que já estamos aí há 19 anos atuando em grego, mostra que vai trabalhar sempre com essas figuras. Então é a ideia de um viajante que não para e continua persistindo. Então veja que uma pessoa que vai ir pregar, ela não pode parar, ela tem que persistir. Diferente da palavra pregai, que está numa ordem imperativa, de Marcos 16, que é a palavra grega kerusso. O que significa isso? Era a ideia de um oficial que ele proclamava, era um chamado arauto, ele gritava e falava em voz alta. Ele proporcionava ao ouvinte uma melhor compreensão, porque ele expunha em voz alta. Então veja que é uma importância muito grande. Aí nós temos que entender um ponto. O evangelho, algumas pessoas pensam que ele é apenas uma tradução no grego, e não é verdade. O evangelho, ele é uma tradução também no hebraico. No Antigo Testamento, o verbo aparecia com a palavra bisser. E ali o substantivo havia da expressão bessorá, que é um substantivo que trabalhava em cima dessa ideia desse verbo. Por isso que em hebraico, essa expressão bisser, o que ela significa? Ela é chamado de notícia nacional. Era um momento que anunciava-se o rei, e nós vemos, por exemplo, lá em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 31, quando o rei Davi ouve o mensageiro cuxita trazer um bisser, ou seja, trazer uma notícia. Ou seja, no hebraico, traz uma notícia ali que seu exército havia sido vitorioso na batalha. Então era usado dessa maneira, para anunciar vitórias. Então significa que ele permanecia no seu trono governando sobre o povo de Israel e depois que Davi morresse, o seu trono era passado para Salomão. Então o seu filho, e quando ele foi declarado em Jerusalém, o mensageiro espalhou o quê? Essa bisser, essa bessorá, que no hebraico é uma boa notícia. Então veja que era dessa maneira a expressão, a palavra evangelho, era uma boa notícia referendando a um novo rei assumindo um trono. Depois, por exemplo, da morte de Salomão, um exemplo, veio uma sequência de reis, que eram as más notícias, por exemplo. A corrupção levou eles ali a uma autodestruição. Por isso que o profeta Isaías anunciou uma boa notícia no Antigo Testamento, que era o quê? Que um dia o Deus de Israel viria como um rei para confrontar esses corruptos e violentos. Então Jesus nasceria de Nazaré, entraria em cena, né? Ali exatamente, e ele deu sequência ao Evangelho de Isaías. Aqui é importante referendar que Jesus de Nazaré, né, entrou em cena, mencionado por Isaías, né, e ali trabalha de uma maneira muito boa. Então, ao sair anunciando, aí já no grego muda. A palavra euangelion, essa expressão do reino de Deus. Só para você ter uma ideia, no Novo Testamento, essa expressão euangelion, que já vai mudar do hebraico, é uma palavra composta também da expressão anúncio. Mas aqui é diferente porque demorou-se para entender ela num tom religioso. Sempre foi na ideia que o imperador romano, quando nascesse, eles gritavam euangelion, uma boa notícia. Por quê? Porque na época, quando se nascia, eles usavam essa expressão. Mais à frente, esse termo euangelion entrou como um tom ali, na verdade, religioso. Por isso que muitas pessoas não têm esse entendimento. Foi acontecendo aos poucos. E aí o anúncio foi ligado à questão do cordeiro. Veja agora que nós temos um ponto na lição que é o segundo subtópico. O caso emblemático de Lídia. Esse texto, meus irmãos, se concentra em Atos 16 e 14. Aqui eu preciso trazer algumas minúcias para você, professor. Lídia, ela foi uma das mulheres escritas no Novo Testamento, no período do apostolado, na igreja primitiva. Para você ter uma ideia, a região de Lídia, para não haver confusão, antes de nós falarmos da mulher Lídia, primeiramente é preciso citar que Lídia também era o nome de uma região da Ásia Menor. Então isso aqui é muito importante. A qual ficava ali entre algumas cidades. Entre elas estava o quê? Sardes, Tiatira e Filadélfia. Às vezes, algumas cidades, digamos, costeiras, como por exemplo Esmirna, Éfeso ali, elas eram reputadas como cidades lídias. Então, outras vezes como cidades gregas. Então, na região de Lídia, ficavam essas áreas mais férteis.
Digamos ali, havia ali cultivadas, elas por essa fertilidade, elas eram cultivadas na península, além de algumas riquezas naturais que essa localização era privilegiada. Então nós temos que passar isso para o aluno, essas informações, porque as principais rotas que ligavam o interior da Ásia Menor, a costa, davam a essas cidades uma grande importância comercial. Mas quando a gente fala quem foi Lídia, por exemplo, Lídia foi uma mulher natural de Tiatira. Então eu estou dando essas duas expressões, para que não haja confusão. Havia uma região chamada Lídia e aqui está sendo mencionada a Lídia mulher, na sua colocação. Então Lídia era natural de Tiatira. Aqui praticamente é uma das primeiras pessoas, no sentido agora nos dias de hoje, europeia, na época, convertida no ministério de Paulo. Por quê? Quando o apóstolo Paulo foi para Filipos, onde Lídia vivia, o evangelho foi pregado por ele e Deus abriu o coração de Lídia para que ela recebesse o evangelho. É interessante se ressaltar que quando nós utilizamos Atos 16:14, você vê que quando Paulo começa a pregar, você tem que passar esses detalhes ao aluno, isso aqui é imprescindível. O coração dessa determinada gentia comoveu-se grandemente. Quando o versículo 14 é mencionado por Lucas, que é o autor de Atos, a Bíblia diz que ela abriu seu coração e a sua casa começou a adorar a Deus. Em casa, que era uma forma de culto na época. Só que o segredo dessa pregação não foi só ele chegar lá e falar. O que nós temos que se ater é o versículo 13, o que vem antes do 14, o contexto. O texto que Lucas fala aqui é imprescindível, você tem que passar isso ao aluno, que não é só pregar. Aqui você vê que Paulo, ele faz uma ação que é muito importante. Lucas diz o seguinte, em Atos 16:13. No sábado, ele fala, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Então veja, ele usa a palavra lugar de oração, ou em algumas traduções ele fala assim, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Essa palavra lugar de oração é a palavra grega proselke. O que significa isso? Significa lugar apropriado para falar com alguém superior. Então veja que para a pregação de Paulo surtir efeito na vida de Lídia e ela se converter, ele encontrou um lugar para oração. Então isso aqui é muito importante. Eu gosto muito de uma frase de Moody, né? Um grande evangelista do século XIX, que ele diz, um homem de joelho antes do culto é o melhor homem de pé em cima do púlpito. Então veja que Paulo teve esse segredo. A sua preparação espiritual foi superior ao desejo apenas de ser uma pessoa correta para exercitar o que Deus manda. Então veja a importância desse segundo subtópico. O terceiro agora é magistral. O terceiro subtópico fala a pregação como instrução. Aqui, professor, cuidado. O texto que fala aqui na lição, Mateus 4:23, ele é melindroso. Por quê? Quando Paulo, ou melhor dizendo, quando Mateus, esse ex-cobrador de impostos, descreve nesse versículo 23, melhor dizendo, que ele percorria Jesus toda a Galileia, ele diz assim, ó, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Agora nós temos que se ater a um fato importante. A palavra ensinar, ela vem do grego não de diaconel, como alguns pensam. Aqui não tem nada a ver com diaconel. É didasco, é diferente. O que significa isso, pastor? Significa pronunciar discursos didáticos. Ou seja, ele prega de forma didática, instilando doutrina em alguém. Então veja que esse subtópico agora ele é realmente importante para se compreender a pregação como instrução. Temos duas obrigações aqui como pregadores. Duas obrigações que acontecem na exposição de um texto que um pregador precisa entender. Primeira obrigação que eu sempre digo, e isso é bíblico, é a fidelidade ao texto bíblico. Você e eu precisamos aceitar a disciplina de nos colocar dentro da situação dos autores bíblicos, da sua história, da geografia, cultura e linguagem. Você não pode esquecer disso. Se nós negarmos essa tarefa, essa fidelidade e realizarmos, digamos assim, de um modo relaxado, indiferente, isso será indesculpável para qualquer pregador. Eu sempre digo isso em conferências. Isso expressa o desprezo pela maneira que Deus escolheu para falar ao mundo. Então nós não podemos fazer isso.
Lembre-se que nós estamos lidando com um texto inspirado por Deus. Por isso que a pregação, ela é uma instrução também. Ela é algo ensinador. Mas há uma segunda obrigação, que essa aqui deve ser verificada, do pregador. O pregador deve ter a sensibilidade com o mundo moderno. Cuidado. Embora Deus tenha falado em um mundo antigo, suas línguas e culturas, Deus ele pretendeu que a sua palavra fosse para todas as pessoas. E épocas de todas as culturas, incluindo nós no começo do século XXI. Então, o que nos chama para viver, portanto, nós pregadores, expositores bíblicos, é mais que um exegeta. O exegeta, ele explica o significado originário do texto. Já o expositor, ele vai adiante. Ele aplica isso ao mundo moderno. Nós precisamos nos esforçar para nós entendermos o mundo que Deus nos chamou para viver. Pois esse mundo está rapidamente se alterando. Então o pregador precisa sentir sua dor, sentir a desorientação do mundo, o desespero dele. Então tudo isso é parte da nossa sensibilidade como pregador e instrutor, da compaixão pelo mundo moderno. Então aqui, portanto, essa nossa obrigação, ela tem o lado duplo como expositor, como pregador instrutivo. É esclarecer o texto inspirado das Escrituras, tanto com fidelidade ao mundo antigo, quanto com a sensibilidade para o mundo moderno. Então, falamos aqui, praticamente fazemos uma ponte sobre um milagre, que acontece também na pregação. A pregação bíblica, ela é um milagre duplo. Mas por quê, pastor? Primeiro milagre é que Deus vai usar um homem imperfeito, pecador, cheio de defeitos, para transmitir algo que é perfeito. A palavra infalível. Ou seja, a saber, a palavra de Deus. Então trata-se de um ser perfeito, usando um ser imperfeito como porta-voz. Só o milagre pode tornar isso possível. Então veja, nós podemos referendar aqui, por exemplo, quando Paulo, ele referendou isso a Efésios. No capítulo 6, versículo 17, na parte final, quando ele diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A tradução aqui é tremenda, é profunda, isso aqui dá um trabalho, há anos atrás traduzi isso inteira. A palavra espada, nesse capítulo 6 e 17 de Efésios, no grego é a palavra machaira, que algumas pessoas acabam não entendendo isso. Na época, no exército romano da época, existia vários tipos de espadas. Tinha uma espada longa, tinha uma espada fina e tinha uma adaga. Então ela era uma espada pequena, muito pequenininha mesmo. Então o que acontecia? Nenhuma dessas é que Paulo está falando nessa carta. Alguns não sabem, não conhecem da tradução, acabam falando algo errôneo. Essa palavra no grego aqui, machaira, era uma espada tão perigosa, era chamada espada de dois gumes. Como assim? Ela cortava entrando e cortava saindo. Então preste bem atenção. É por isso que aqui você observa, até mesmo o autor anônimo aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que ele fala. Ele utiliza a expressão lá sobre a espada de dois gumes. Quando o autor anônimo fala isso lá em Hebreus 4, ele usa a palavra dois gumes. O que é isso no grego? É a palavra ditongos. E ditongos no grego significa duas bocas. E se você for aplicar para a palavra, para a pregação, o que significa isso? O que é duas bocas? É a boca de Deus falando através da do pregador. Então olha só que tremendo e profundo original. Deus manda essa mensagem, por isso que é dois gumes. A espada é uma arma que mata perto o inimigo na época e a distância é o confronto. Então essa arma que é a pregação, que nós estamos usando hoje aqui, é para atravessar algo realmente bem duro. Então veja a importância da pregação como instrução. Agora, o segundo tópico, o ministério da palavra e a sua importância. O primeiro subtópico diz o seguinte, a edificação da igreja. Aqui a lição, ela acabou mencionando um texto que eu gosto muito. E para nós edificarmos a igreja com a palavra, eu sempre digo isso, para qualquer seminarista e nas conferências. E aqui, inclusive, o comentarista usa a carta que Paulo escreve no capítulo 4, a primeira carta, capítulo 4, versículo 13. Ele diz assim para Timóteo, persiste em ler. Está escrito lá, persiste em ler. A palavra persistir aqui no grego é processo. O que significa isso, pastor Fernando? Significa a ideia de um navio que ele chega à terra, porque o original é tremendo, ele trabalha com figura de linguagem.
A palavra persiste significa a ideia de um navio que atraca no lugar para abastecer. Então, quem persiste na leitura está abastecendo a sua mente. É a ideia de um navio se atracando, esvaziando aquilo que tem e colocando coisas novas. Veja a profundidade do texto. Então, o pregador tem que ler muito, 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 muito. É claro, meus amados, que a Bíblia está em primeiro lugar. Mas, além da Bíblia, o pregador precisa ler dicionários bíblicos, manuais, periódicos, livros, enfim, estabelecer prioridades nessa parte. Mas pensemos nisso agora. Tomemos muito cuidado, porque toda pessoa que lê muito tem tendência em falar muito. Eu não estou dizendo que é um falador, não é isso que eu estou dizendo. Tem tendência. Então ele tem que se controlar, senão ele vai ser um eco daquilo que ele lê. Então, que Deus nos guarde disso, meus irmãos, é algo muito complicado. Por isso que o pregador passa muitas vezes a ser um eco daquilo que ele lê. O que é um eco, pastor? Você, quando está entre duas montanhas, entre duas paredes, você grita e a outra responde. O eco ele não tem raciocínio, o eco apenas repete. Então toda pessoa que lê muito tem a tendência de falar muito. E aí, para ela tomar um cuidado muito grande, de vez em quando, a gente acaba escutando algumas reclamações de algumas pessoas nesse sentido. Isso é complicado, porque o pregador, você pode ver, o apóstolo Paulo se recorda, Paulo era uma sumidade, né? Deus deu a ele, aquele homem do lado humano, um preparo fabuloso, como na língua de hoje, né? Um rabino de alta envergadura. Deus ele concedeu muitos dons e muito poder que abria conta e escreve na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, na segunda carta agora. E ele diz, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Agora imagine você, uma pessoa sabendo que daqui a pouco estaria com o Senhor, ia morrer, estava pensando nos livros, nos pergaminhos, nos escritos. Ele diz ali no contexto para Timóteo, traga meus livros, principalmente os pergaminhos. Irmão, isso aqui é tremendo. Agora pense a importância do ler. Até na hora da morte, Paulo estava preocupado, como pregador ainda, em se aperfeiçoar e estar na base bíblica. Isso é fantástico. Veja então, meus irmãos, agora que nós vamos entender esse gancho dessa parte. O segundo subtópico fala, formadores, ou seja, formação de valores. Agora, o que a pregação tem para formar nessa questão importante? Lembrando, que eu gosto muito de citar, já que o conceito aqui do comentarista é falar sobre valores, nós podemos então citar um texto na alta profundidade do texto grego, que é Efésios 5:1. O que Paulo fala em Efésios 5:1? Ele diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O que acontece agora? É interessante que a palavra imitador, ela vem da palavra mimetes. O que significa isso? Essa palavra, ela vem a palavra mímica, ela nasce dessa ideia. A palavra aqui, imitadores, na época, era usada por romanos e gregos. E se entendiam muito bem o significado disso. E quando Paulo está falando isso à igreja de Efésios, o que está acontecendo? Se entendia que na época uma palavra que era altamente usada na sociedade da época, por exemplo, quando alguém falava que um grande orador estava falando, ele tinha que ter 3 coisas. Então essa é a visão da pessoa que imitava esses indivíduos. Primeiro, o orador precisava de teoria, o orador precisava de mímica, ou seja, ser um imitador, e o orador precisava de prática. Se alguém quisesse ser um grande orador, ele tinha que imitar os grandes oradores da época e do passado. Então, ele tinha que conhecer teoria, ele tinha que imitar o estilo dos grandes oradores e ali tinha que ter prática. Quando Paulo está dizendo isso a Efésios, no capítulo 5, versículo 1, já é diferente. O que ele está dizendo? Se você quiser ser um grande orador, um grande pregador, você precisa primeiro imitar os grandes oradores, que é o quê? Os melhores homens de Deus. Então aqui você veja que ele traz uma ponte, mas imitando quem? Principalmente a Deus. E ele fala, mas se você quiser ser santo, aí ele utiliza bem no final, como filhos amados, sede, pois, imitadores de Deus. Então para você imitar, você tem que imitar o caráter dele. Então não é só falar bem, você tem que imitar o caráter de Deus. É isso que Paulo está dizendo.
ter a atitude de Deus, a maneira e o estilo de Deus viver. Então aqui nós temos que aprender algo. Os homens grandes escolhem pessoas para compor. Deus escolhe pessoas para confundir. Então hoje nós vemos que só o Evangelho é capaz, a exposição, de pegar um homem que ninguém dá nada e mudar e tornar ele alguém importante. Veja a importância disso. O terceiro subtópico diz o seguinte: resistindo diante de uma cultura sem Deus. Aqui nós temos grandes problemas. Por quê? Nós não podemos negociar a ortodoxia bíblica. Não podemos. A palavra ortodoxia, ela vem do grego ortos, que significa correto. E aí que vem trazendo a fusão da palavra doxa, do grego aqui dokel, que significa crer. Ou seja, juntando essa expressão, crer corretamente, ou crença correta. Nesse aspecto, meus amados, a ortodoxia cristã, ela tem a Bíblia como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Isso é indiscutível. Digamos que a igreja ela precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e é imutável. Então, por meio do estudo bíblico, sistemático, doutrinário, torna-se possível capacitar um pregador para enfrentar o espírito de engano e as suas ideologias, digamos, contrárias, né, aos valores absolutos da fé cristã, como mansidão, temor, boa consciência. Então, praticamente, temos que formar o caráter dos indivíduos em Cristo. Então, o caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Então, nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo, ou seja, do pregador. Então, Jesus ensinou que pelo fruto que se conhece uma árvore. Não por acaso o apóstolo Paulo, ele observa que o melhor antídoto contra o veneno é o jugo do pecado, é andar no Espírito. Ele falou isso em Gálatas, capítulo 5 e o versículo 16 e 17. Então a falha na formação moral do caráter, ela vai produzir, digamos assim, pseudo-cristãos, escravizados pela carne. Então a igreja que prima, né, pelo estudo e aplicação da palavra de Deus, ela vai produzindo crentes especialmente, né, maduros, capazes de resistir o espírito do engano, e aí presentear o cenário global com a graça de Deus. Nós vivemos praticamente hoje, irmãos, num período de espírito de engano, de fato. Ele exerce um forte, digamos, influência social. Mas as suas ações, elas buscam o quê? A completude do domínio político, do domínio econômico, cultural, religioso, em oposição aos valores da fé cristã. E a pregação, ela vem com força. Até mesmo o avanço dessas ideologias, elas apontam para a iminente volta de Cristo. Mas a pregação, ela trabalha forte. Então, nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinando a doutrina bíblica, para formar caráter dos discípulos, futuros discípulos que estejam ligados à palavra. Agora aqui nós entramos no terceiro subtópico, que é a ponte principal, o ministério da palavra e a sua fundamentação. O primeiro subtópico, deve ser cristocêntrica. Mas o quê? A palavra. Essa é a ideia agora principal desse primeiro subtópico. Deve ser cristocêntrica. Por quê? Na pregação, irmão, o que nós temos que se ater? Uma das principais características da Igreja de Deus é a pregação cristocêntrica. Se nós se lembrarmos aqui de Atos 2, versículo 36, principalmente ele, Pedro, no dia do Pentecostes, ele proclamou com ousadia o Cristo crucificado. Já o apóstolo Paulo, ele já declarou isso diferente em 1 Coríntios 2 e 2. Ele declarou assim, ele declarou com firmeza, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que nós temos que entender é que a postura coerente e bíblica dos primeiros cristãos fez com que a igreja experimentasse um crescimento quantitativo e qualitativo. Não é só quantitativo, é qualitativo também, no poder do Espírito Santo. Se você vê Atos 2, você vai perceber isso. Tá? Cresciam números e obedeciam ali os líderes. Então veja que é algo duplo, qualitativo e quantitativo. Veja que houve essa mudança. Então Cristo Jesus não deve jamais ser substituído por nenhum outro assunto em nossos cultos e pregações. Ele é o fundamento de todas as coisas. Por isso nós devemos o quê? Proclamá-lo
muito fortemente, de forma absoluta e fiel, para que a fim que as boas novas cheguem a toda pessoa que nos ouve. Um dos principais elementares, né, digamos assim, eu uso muito isso porque é vital, né? A hermenêutica histórica cultural ou histórica gramatical é que toda pregação fiel seja cristocêntrica. Ela ensina isso. Quando eu citei 1 Coríntios 2:2, que comentei agora há pouco, o apóstolo Paulo apresentou Cristo em todas as suas pregações. E Paulo não forçava nem adulterava o texto para pregar Cristo, mas ele fazia porque o Senhor é encontrado direto e indiretamente em toda, digamos, perícope bíblica. Tudo que você vê nos versículos e versos aparece. Só que o centro das Escrituras é o Cordeiro, é o seu sacrifício. Todo o desenvolvimento da revelação bíblica na exposição é mediante a Cristo. A essência dessa pregação cristocêntrica, ela tem que ser extraída das próprias palavras de Cristo. Até mesmo ele falou isso. Eu gosto muito dessa parte, que ele fala em Mateus 11:27. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então veja que isso é importante, a pregação cristocêntrica. Ele já estava utilizando isso na ligação com o Pai. Pregação cristocêntrica, ela não diz respeito a um método, irmãos. Cuidado. Meramente, mas a uma interpretação correta, centrada em Deus e não no homem. Cristocentrismo é necessário que se ocorra ao Espírito de Deus naturalmente. Então a ausência desse tipo de pregação, em boa parte dos púlpitos de nossos dias, se dá porque muitos pregadores hoje não assumem o compromisso de confrontar o pecado através das Escrituras. É por isso que não acontece. Ao contrário, se preocupam mais com os resultados visíveis, com o que se agrada às pessoas, a se apregar ali o que é necessário para a genuína transformação da conduta do ouvinte. Então veja o perigo. Então, diante dessa violência, essa injustiça social, essa imoralidade do mundo contemporâneo, fica evidente a grande necessidade de que os púlpitos estejam repletos de exposições cristocêntricas. Agora aqui entra o segundo subtópico. Deve ser bíblico. Mas por que isso? Por que ser bíblico? Aí mora o perigo. Porque nós temos que entender que a palavra é a autoridade daquele que o manuseia. A ordem de Deus é prega a palavra, não prega sobre a palavra. Há uma confusão muito grande. A palavra é o conteúdo. O homem e a mulher que prega a palavra não cria a mensagem, mas prepara a mensagem. Mas a palavra é de Deus. A palavra emana do próprio texto. O texto é o próprio conteúdo da mensagem da palavra. Não esqueça disso. De tal maneira que Deus não tem compromisso com a palavra daquele que o profere, mas Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, não é a palavra do homem de Deus ou da mulher de Deus que tem a promessa de Deus de não voltar vazia. É a própria palavra de Deus que tem essa promessa. Então não esqueça disso. Nós só teremos o cumprimento dessa promessa se nós estamos proferindo a palavra de Deus e não as nossas palavras. A palavra de Deus ela é poderosa, de fato. A palavra de Deus desfere chamas de fogo, faz tremer o deserto. De fato, a palavra de Deus é eficaz, ela é a espada do Espírito, como eu falei. Não é a palavra do homem, não é a palavra do profeta, não é a palavra do pregador, mas sim a palavra de Deus. Por isso que nós temos que pregar a palavra, não sobre a palavra. Eu me lembro aqui em 1 Reis, nessa parte conclusiva da nossa lição, muito importante, 1 Reis 17:24. A viúva reconhece a palavra na boca de Elias. Lembra como ela disse no versículo 24? A palavra na tua boca é verdade. Quando nós traduzimos no hebraico a palavra verdade, que nós traduzimos a tempo, a palavra verdade significa a palavra hebraica emet. O que significa? Significa credibilidade no que eu falo. Isso é a palavra aqui, verdade no hebraico. Então, a palavra corrige isso. Há um dos grandes problemas em nossas igrejas no mundo todo, que é a ortodoxia morta. E um grupo grande de cristãos históricos nesse país talvez não estejam pregando a grande parte, pregando heresia. Talvez a maioria de nós não aceite qualquer novidade, digamos assim, nesse mercado da fé. Mas também está nos faltando poder. Nos falta unção do Espírito. E essa unção é importante. Eu me lembro muito bem do grande doutor J.I. Packer, quando ele escreveu em um dos seus livros, que não há nada mais solene que um defunto dentro de um caixão. É soleníssimo.
mas está morto. Então, fazendo aqui um paralelo, ortodoxia morta mata. Em 1 Reis 17, 24, a mulher de Sarepta disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ou seja, como se ela tivesse falado assim: agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. E o que isso você está falando me faz temer. E talvez ela deve ter pensado. E a pergunta para mim mesmo, será que o que eu falo é uma verdade? Talvez ela se indagou nesse sentido, dá uma impressão que ela fala isso. Então nós temos que entender, uma coisa é proferir a palavra de Deus e outra coisa é ser boca de Deus. Nós temos que concordar com William Blount, um grande metodista piedoso do século XIX. Eu gosto muito dessa frase dele. Quando nós estamos à procura de melhores métodos, Deus está à procura de melhores homens e mulheres. Deus não unge métodos, meus irmãos. Deus unge homens e mulheres que dirão de si sermões fortes, sermões ungidos. Então, essa palavra, esse evangelho, tem que ser pregado com fidelidade, mas na virtude, no poder do Espírito Santo. Eu concluo dizendo, isso aqui é muito importante e você, professor, deve passar para o aluno. Eu posso pregar uma tonelada de palavra e não fazer o ouvinte entendê-la. Mas se eu demonstrar 1 grama de exemplo, alguém abaixa a cabeça. É aquilo que Paulo também diz, trazendo essa concordância. Na carta que ele escreve à igreja messiânica de Filipos, capítulo 2 e 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. É como se Paulo dissesse, a palavra vivida é mais poderosa do que a palavra falada. Lembre-se disso.